Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Confraria de Salomão. Peço para que você se inscreva aqui abaixo, dê joinha nesse vídeo. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para nós podermos trabalhar com a legislação de trânsito, que é a matéria que a nós ficou incumbida, né? Matéria muito importante, tem mais de quase 50% da prova do concurso do Detran do Estado de São Paulo, dos cargos de agente e oficial de trânsito, são questões que envolvem a legislação de trânsito. Você que não assistiu os vídeos anteriores, peço para que você assista, né? Nós vamos dar continuidade à matéria que nós já começamos e que acredito que nesse vídeo vamos encerrar, que é a parte da organização dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Vamos então em frente. Na última aula nós lemos o artigo 22 e nesta aula planejamos ler o artigo 23 até o 25 e encerrarmos essa parte da matéria, parte muito importante. Artigo 23. Compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal. Os incisos 1 e 2 estão vetados. Inciso 3, ou seja, inciso 1 e 2 vetados por quem? Presidente da República, quando da promulgação da lei, entendeu que esses dois incisos não seriam pertinentes para serem publicados. Então foram estes vetados. Inciso 3, executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado, como agente do órgão ou entidade executivos de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados. Ou seja, compete às polícias militares dos estados e do Distrito Federal executar essa atividade de fiscalização de trânsito nos termos do convênio que deve ser firmado pela Polícia Militar dos Estados com as autoridades rodoviárias e autoridades de trânsito dos órgãos de competência que a Polícia Militar vai atuar. Ou seja, para que a Polícia Militar dos Estados consiga atuar e exercer as funções que lhe foram confiadas, que no caso é só essa, né, só essa função de executar e fiscalizar o trânsito, a Polícia Militar precisa que seja realizado um contrato, um convênio, um convênio junto com as autoridades de trânsito do Estado e do âmbito federal também. De modo que sem a realização deste convênio firmado, deste contrato, a Polícia Militar ficará de mãos atadas e não conseguirá exercer a sua competência especificada, especial, aqui descrita nesse artigo 23. Beleza? Os demais incisos do artigo 23, respectivo parágrafo único, foram integralmente vetados. Vamos agora à leitura do artigo 24. Artigo este bastante longo. Então, para que nós consigamos ter fôlego para lê-lo na íntegra, farei como fiz na última aula. Ao invés de nós ficarmos pormenorizando muito após a leitura de cada inciso, vamos fazer uma leitura mais geral e, quando eu entender necessário, nós vamos fazendo pequenas intervenções e pormenorizando algumas questões que julgar ser importante. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Inciso 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. O que significa quero ressaltar aqui o inciso 2, no que diz respeito à promoção e desenvolvimento de circulação e segurança de ciclistas,
é competência da autoridade de trânsito municipal questões que envolvem a promoção e o desenvolvimento, né, da circulação e segurança de ciclistas. É por isso que é competência do município também instituir ciclofaixas e ciclovias, que nós já explicamos a diferença das duas quando nós estudamos o anexo. Importante a revisão das aulas do anexo. Foram mais de 10 aulas sobre o anexo do Código de Trânsito. Recomendo que assistam às aulas. Então, é competência do município, questões que envolvem a circulação e a segurança dos ciclistas dentro do perímetro urbano. E um outro ponto muito importante, o inciso 3 fala que é competência do município implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário. Ou seja, quem que tem que vir e implantar as placas de pare? Quem que tem que fazer a sinalização no asfalto, as faixas de pedestre, as faixas de rolamento no âmbito do perímetro urbano? É o governador do estado? É o órgão executivo de trânsito federal, estadual ou rodoviário? Não, é o órgão executivo de trânsito municipal. Geralmente cada cidade tem uma forma de organizar, em algumas cidades essa função é exercida pelo secretário de trânsito, outras, como no caso de Franca, pelo secretário de Segurança Pública, Trânsito e Cidadania, enfim. Então, é competência do município zelar pela fiscalização, pela implementação, quer dizer, e manutenção dos sinais de trânsito. É o município que tem que cuidar dos semáforos. Semáforos, isso? É o município que tem que cuidar da sinalização feita no asfalto, da sinalização por placas. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Inciso 4. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. Inciso 5. Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. Percebam que no artigo que nós lemos anteriormente, a Polícia Militar dos Estados teria competência de realizar a fiscalização nos limites que forem estabelecidos num eventual convênio firmado com as entidades executivas de trânsito. Então, o município tem que estabelecer um conjunto de diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito nos limites do seu perímetro urbano. Inciso 6. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e paradas previstas nesse Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Ou seja, esse incisão, esse item grande, está colocando uma ampla competência do município para, no âmbito de suas vias terrestres, no seu perímetro urbano, efetuar a fiscalização e a aplicação de medidas administrativas, como a multa, a penalidade por escrito, nos casos aqui previstos nesse inciso. Beleza, pessoal? Inciso 7. Aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas nesse Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Então é competência do órgão municipal aplicar, fiscalizar e autuar as penalidades, medidas administrativas no que diz respeito a multas por infrações de circulação. O inciso 8. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar multas que aplicar. Então também é competência do órgão executivo municipal realizar tudo isso. Daí você vai me perguntar, mas e a Polícia Militar? A Polícia Militar é o órgão que geralmente faz essa fiscalização, que geralmente aplica essas multas. Como é que fica isso? Pessoal, como nós já lemos nos incisos mais acima,
mais acima, e no próprio artigo 23, a Polícia Militar tem essa competência desde que faça um convênio, celebre um convênio com a autoridade de trânsito respectiva, de modo a assim possibilitar o cumprimento das normas de trânsito. Inciso 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Inciso 10. Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. É a famosa área azul, aqui no estado de São Paulo. A área azul é competência do município, da autoridade de trânsito municipal, que possui a competência para a manutenção destes estacionamentos rotativos. Inciso 11. Arrecadar valores provenientes da estada e remoção de veículos e objetos e escolta de veículos de carga superdimensionadas ou perigosas. Então, é competência do município arrecadar os valores eventualmente provenientes, eventualmente resultantes do fato desses veículos estarem num pátio municipal, que é o caso que acontece aqui na cidade de Franca, e nos casos de escolta e cargas de veículos superdimensionados ou perigosos. Certo até aqui, pessoal? Compete, então, a esse órgão executivo municipal. Inciso 12. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas nas áreas de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14. Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 15. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Até aqui tudo bem, pessoal? Lembrando que aqui o inciso 13 é o inciso que eu já mencionei no vídeo anterior, que todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito possuem esse inciso como inciso comum. Inciso 15. Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes. Inciso 17. Registrar e licenciar na forma da legislação veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações. Beleza, pessoal? Compete, então, ao órgão executivo municipal fazer esse registro. Inciso 23. Conceder autorização para conduzir veículo de propulsão humana e de tração animal. Inciso 19. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito do Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN. Inciso 20. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local quando solicitado. Inciso 21, para finalizarmos, vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Parágrafo 1º. As competências relativas a órgão ou entidade municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão ou entidade executiva de trânsito. Inciso 2. Para exercer as competências estabelecidas nesse artigo, os municípios deverão integrar-se ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme previsto no artigo 333 deste Código. E para fecharmos a aula de hoje, antes disso, deu para entender isso,
Para que o município consiga realizar as competências que foram estabelecidas nesse artigo, ele deverá se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito nos termos previstos nesse artigo 333, que fica como dever de casa a leitura na íntegra desse artigo. Artigo 25, que nós vamos chegar nele logo depois. Daqui umas 300 aulas. Artigo 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio, delegando as atividades previstas nesse código, com vistas a maior eficiência e segurança para os usuários da via. Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades relativas ao trânsito, durante o prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento dos custos apropriados. Então, aquilo que eu já falei mais acima no vídeo e no vídeo anterior. O órgão executivo de trânsito que compõe o Sistema Nacional de Trânsito pode celebrar convênio com entidades privadas e outras entidades, delegando competências previstas nesse código. Beleza? Então, pessoal, se inscreve no canal, dê um joinha, um forte abraço e até a próxima!